Olá! Você que chegou até aqui, sabia que os nossos músculos não servem somente para dar aquela força? Eles auxiliam na respiração, empurram a comida através do sistema digestivo, bombeiam o sangue através do coração e vasos sanguíneos. Muito louco isso, não é mesmo? Se o nosso corpo não tiver proteínas e nutrientes suficientes, ele vai começar a retirar dos músculos para que ganhe a energia necessária. Isso vai gerar a perda de massa muscular. Quando sofremos perda de massa muscular, o corpo inteiro sente. É aí que entram duas condições importantes: a atrofia patológica e a sarcopenia. Por isso, é importante reconhecer os sinais, pois assim é possível prevenir e reduzir essa perda, melhorando a saúde muscular à medida que envelhecemos. Vamos abordar tudo isso de maneira simples, didática e dinâmica. Este trabalho tem como objetivo aprofundar o estudo sobre o tecido muscular, compreendendo sua estrutura, tipos e funcionamento, além de abordar de forma detalhada as alterações relacionadas à sarcopenia e à atrofia patológica. Busca-se destacar os impactos que essas condições provocam na saúde, com a importância da avaliação funcional e das condutas de enfermagem na prevenção, diagnóstico precoce e cuidado integral ao paciente. O tecido muscular tem papel fundamental na mobilidade, na autonomia e na qualidade de vida. Alterações como a sarcopenia e a atrofia patológica comprometem a força, aumentam o risco de queda e reduzem a funcionalidade, especialmente em idosos. Neste cenário, a enfermagem assume o papel essencial na avaliação, prevenção e no cuidado integral desses pacientes. O músculo é um tecido formado por milhares de células chamadas fibras celulares. Essas fibras são responsáveis por contrair e relaxar os músculos, permitindo realizar desde movimentos simples, como piscar os olhos, até movimentos mais complexos, como correr ou levantar pesos. Porém, o músculo vai muito mais além do que piscar os olhos e correr. Ele é responsável por manter a postura, proteger os órgãos internos, manter o equilíbrio, produzir calor para manter a temperatura do corpo e armazenar proteínas, que podem ser usadas em caso de necessidade. Além disso, os músculos realizam a comunicação com outros sistemas, nervoso, circulatório, endócrino e esquelético, por meio de substâncias chamadas actina e miosina, que vão influenciar o metabolismo, o sistema imunológico e até a saúde do cérebro. Ou seja, sem os músculos não seremos capazes de nos locomover, realizar atividades do dia a dia e nem mesmo manter as funções vitais. Por isso, entender como os músculos funcionam e como podem adoecer é fundamental para preservar a saúde e a qualidade de vida. Antes de falarmos sobre doenças, precisamos entender os tipos de músculo que existem no nosso corpo. O primeiro é o tecido muscular esquelético. Ele é o que recobre os ossos e permite movimentos voluntários, como andar, correr ou sorrir. O segundo é o tecido muscular cardíaco. Este é exclusivo do coração, seus movimentos são involuntários, com batimentos rítmicos que nos mantêm vivos. E o terceiro é o tecido muscular liso. Este é encontrado nos órgãos internos, nas vísceras e vasos sanguíneos, responsável por funções automáticas como contrair o estômago durante a digestão. Em nosso vídeo, vamos focar no músculo esquelético, que é o mais afetado pela atrofia e pela sarcopenia. Agora que já conhecemos os tipos de tecido muscular, vamos entender como acontece a contração do músculo. O músculo é formado por unidades chamadas fibras musculares, e dentro delas existem estruturas menores chamadas miofibrilas. Essas miofibrilas são compostas por duas proteínas principais, actina, filamento fino, e miosina, filamento grosso. A contração acontece graças à interação entre essas duas proteínas em um processo chamado teoria do deslizamento dos filamentos. Funciona assim. Primeiro, um estímulo nervoso chega ao músculo através de um neurônio motor. Esse estímulo libera um neurotransmissor chamado acetilcolina, que gera um impulso elétrico na fibra muscular. Segundo, esse impulso faz o cálcio ser liberado dentro da célula muscular. Terceiro, o cálcio desliga a actina, permitindo que a miosina se conecte a ela. Quarto, a miosina então puxa a actina para dentro, encurtando a estrutura chamada sarcômero, que é a menor unidade contrátil do músculo. Quinto, milhões desses sarcômeros se encurtam, ao mesmo tempo produzindo contração muscular. Para que esse processo aconteça, o músculo precisa de energia na forma de ATP,
Sem ATP, a miosina não conseguiria se soltar da actina e a contração não seria possível. Quando o estímulo nervoso para e o cálcio volta para dentro do retículo sarcoplasmático, os sarcômeros relaxam e o músculo retorna ao estado inicial. Ou seja, a contração muscular depende da comunicação entre o sistema nervoso e o músculo, da presença de cálcio e de energia ATP. É isso que nos permite realizar qualquer movimento, desde um piscar de olhos até correr uma maratona. Fibras musculares. As fibras musculares são as células especializadas que compõem os músculos esqueléticos e têm a função de gerar movimento por meio da contração. Elas são todas iguais e existem três tipos principais. Tipo 1, ou fibras lentas, utilizam o oxigênio como principal fonte de energia, contraem-se de forma mais lenta, mas não são muito resistentes à fadiga. São fundamentais para atividades de longa duração, como manter a postura, caminhar ou correr a longas distâncias. Tipo 2, conhecidas como rápidas intermediárias. Combinam força com resistência, conseguem gerar mais potência que as lentas, mas ainda mantêm certa durabilidade. São comuns em esportes que alternam intensidade, como futebol ou natação. Tipo 2B ou LLX, fibras rápidas. São as mais fortes e explosivas. Produzem grandes quantidades de força em pouco tempo, mas fadigam rapidamente e são usadas em movimentos de potência como saltos, sprints e levantamentos de peso. Cada músculo possui uma mistura desses tipos, variando de acordo com a função e até como o treinamento da pessoa. Já o controle neural é a forma como o sistema nervoso regula a ativação dessas fibras. A unidade básica é a unidade motora, formada por um neurônio motor e todas as fibras que ele comanda. É importante lembrar que cada unidade motora só ativa um tipo de fibra muscular. O corpo segue o chamado princípio do recrutamento. Primeiro entram em ação as fibras lentas para esforços leves e contínuos, e quando a resistência aumenta, as fibras intermediárias são recrutadas. E, finalmente, em situações de esforço máximo, entram as fibras rápidas e explosivas. Além disso, a frequência dos impulsos nervosos também faz diferença. Impulsos mais espaçados geram contrações leves, já impulsos rápidos e constantes produzem uma contração mais forte e sustenta, chamada de tétano. O desempenho do nosso corpo é resultado da combinação entre as características das fibras musculares e a forma como o sistema nervoso as recruta e controla. É essa interação que garante desde o simples movimento de caminhar até uma corrida de alta performance ou um salto explosivo. Atrofia, sarcopenia e caquexia. Quando pensamos em perda muscular, muitas vezes usamos os termos atrofia, sarcopenia e caquexia como se fossem a mesma coisa, mas não são. Cada uma dessas condições tem características próprias, causas diferentes e consequências distintas. Atrofia muscular. Podemos imaginar a atrofia como um músculo que foi esquecido. Ela acontece quando as fibras musculares diminuem de tamanho por falta de estímulo, como em quem fica acamado, engessado ou sedentário por muito tempo. O músculo continua lá, mas está mais fino e fraco porque não foi usado. É como uma máquina que, parada por muito tempo, ela começa a enferrujar. Sarcopenia. Já a sarcopenia é como o relógio do tempo agindo sobre os músculos. Ela surge com o envelhecimento, reduzindo tanto a quantidade quanto a qualidade das fibras musculares. A pessoa perde força, equilíbrio e agilidade. A sarcopenia não é apenas uma fraqueza ligada à idade, mas sim uma síndrome reconhecida, porque aumenta o risco de quedas, fraturas e perda da independência. Enquanto a atrofia pode acontecer em qualquer idade, a sarcopenia é a atrofia típica do idoso, agravada pelo sedentarismo e pela má alimentação. Caquexia. A caquexia, por sua vez, é a mais grave dessas condições. Ela não se deve apenas à idade ou ao desuso, mas a doenças crônicas graves, como câncer ou insuficiência cardíaca. Nesse caso, o corpo entra em um estado de inflamação e catabolismo tão intenso que não só o músculo, mas também a gordura começa a desaparecer. É como se o organismo estivesse em modo de autoconsumo, gastando suas reservas mesmo quando a pessoa se alimenta. O resultado é uma perda de peso acelerada, fraqueza extrema e maior risco de mortalidade.
Comparando de forma simples, atrofia é o músculo que murcha por falta de uso. Sarcopenia é o músculo que envelhece com o tempo. Caquexia é o músculo e a gordura que desaparecem por causa de doenças graves. Entender essas diferenças é essencial para sabermos como prevenir, tratar e, principalmente, preservar a autonomia e a qualidade de vida das pessoas. A atrofia é o resultado de desbalanço entre síntese e degradação, com inibição anabólica e ativação de vias catabólicas. A diminuição do tamanho e da função de células, tecidos ou órgãos já formados são causadas por redução da massa celular. A degradação de componentes celulares supera a síntese. Pode ser fisiológica e patológica. Os mecanismos celulares principais são a redução da síntese proteica, que é a menor atividade das vias e ribossomos, aumento da degradação proteica, diminuição de estímulos tróficos, estresse e lesão celular leve, e alterações mitocondriais. As principais causas patológicas são imobilização, repouso prolongado, microgravidade, denervação, que é a lesão de nervo e neuropatias, deficiência hormonal, perda do estímulo de estrogênio e testosterona, seguindo também com desnutrição e caquexia e o envelhecimento. As alterações histológicas convêm da redução do tamanho celular e ou diâmetro das fibras. Acúmulo de lipofuscina. O que é o lipofuscina? Pigmento de desgastes. Aumento de vacúolos autofágicos e infiltração de tecido adiposo. E fibrose intersticial. Redução do número e do tamanho de mitocôndrias. A sarcopenia é uma atrofia muscular progressiva e generalizada, associada ao envelhecimento. As consequências clínicas são a fraqueza, risco de quedas e a perda funcional e aumento da mortalidade. A sarcopenia é uma doença musculoesquelética em que ocorre a redução da força, desempenho e massa muscular, causando sintomas como fraqueza muscular, perda do equilíbrio e do desempenho físico para realizar atividades, como caminhar, subir escadas ou se levantar da cama. Os sintomas da sarcopenia são fraqueza muscular, perda do equilíbrio, aumento do risco de quedas e fraturas, perda de resistência, diminuição do tamanho dos músculos e, além disso, a pessoa com sarcopenia pode ter dificuldade para andar, necessitando do apoio de alguém, uma bengala ou de cadeira de rodas. Seus fatores de risco são o envelhecimento natural do corpo, estilo de vida sedentário, obesidade, baixa ingestão de proteínas na alimentação, resistência à insulina ou diabetes e doenças crônicas como doença pulmonar obstrutiva crônica, HIV, câncer, doença renal ou insuficiência cardíaca. Além disso, a diminuição de hormônios como estrogênio e testosterona também podem contribuir para a perda de massa muscular e desenvolvimento da sarcopenia. Triagem e avaliação funcional é um processo que identifica a postura inadequada, limitação de movimento, risco de lesões, base para a prescrição de exercícios seguros e eficazes, com o objetivo de detectar limitações e desequilíbrio, definir linha de base para treino, prevenir lesões, acompanhar a evolução do paciente. Indicado para pessoas com problemas nos ossos, músculos e articulações. Atleta que busca melhorar desempenho, que participa de programa de prevenção de lesão. Benefícios: treinos personalizados, mais segurança na prática de exercício, monitoramento dos resultados, melhora da performance. Etapa da avaliação: anamnese, história de saúde e hábito, testes funcionais, classificação de limitações e capacidade e plano de ação. Triagem e avaliação funcional são ferramentas essenciais para a segurança e prevenção de lesões. Agora vamos falar sobre a conduta de enfermagem e cuidado. Na consulta de enfermagem é feita uma anamnese detalhada com investigação de fraqueza, quedas e doenças associadas. No exame físico avaliam-se força muscular, marcha e circunferência da panturrilha. Testes como a pressão palmar ajudam a identificar, preceder a sarcopenia.
Com base na sistematização da assistência de enfermagem, são identificados diagnósticos como mobilidade física prejudicada, risco de queda e nutrição desequilibrada. O cuidado deve incluir educação em saúde, incentivo a exercícios resistidos, dieta rica em proteína e medidas de prevenção de quedas no ambiente domiciliar. A atuação da enfermagem diante a sarcopenia e da atrofia patológica vai além do tratamento clínico. Envolve ações educativas, preventivas e de promoção da saúde. Dessa forma, contribui diretamente para o envelhecimento saudável, a manutenção de autonomia e a redução de complicações decorrentes de perda de massa e força muscular. Vamos apresentar agora um caso clínico de sarcopenia e atrofia patológica. Um paciente, vamos chamá-lo de João, de 72 anos, aposentado, relata uma dificuldade progressiva para subir escadas e levantar da cadeira sem apoio. Ele percebeu que está mais magro, especialmente nas pernas. Passou por uma cirurgia de quadril há 8 meses e ficou restrito ao leito por 2 meses. No exame físico, observa-se a diminuição da massa muscular em membros inferiores, força muscular reduzida, teste de preensão manual abaixo do esperado para a idade e marcha lenta e instável. Observa-se que a atrofia ocorreu principalmente pelo período prolongado de imobilidade após a cirurgia, ou seja, a falta de uso do músculo, e a sarcopenia é um processo natural do envelhecimento, foi agravado pela inatividade e ausência de exercícios. O paciente apresenta risco aumentado de quedas, perda de autonomia e necessidade de suporte para atividades diárias. A conduta sugerida é a reabilitação fisioterapêutica, o incentivo à atividade física adaptada, uma musculação leve, uma caminhada, e a avaliação nutricional para garantir aporte de proteínas e vitaminas. Esse caso mostra como a atrofia e a sarcopenia elas podem coexistir no mesmo paciente, porém, elas têm origens diferentes. A atrofia é relacionada ao desuso, pós-cirurgia e à imobilização. A sarcopenia ela está relacionada ao envelhecimento natural, mas pode ser retardada. Agora vamos desmistificar algumas ideias equivocadas que circulam sobre o músculo, atrofia e sarcopenia. Será que você também acreditava em algum desses mitos? Fazer musculação depois de 60 anos não adianta. Mito. Esse é realmente um mito, porque a musculação, treinamento resistido, é eficaz em qualquer idade, inclusive em idosos avançados. Estudos mostram ganho significativo de força e massa muscular em pessoas acima dos 80 anos. Suplementos sozinhos resolvem a sarcopenia. Mito. Os suplementos sozinhos não resolvem a sarcopenia, sendo necessários combiná-los com exercícios de resistências e uma dieta adequada para obter os melhores resultados. Imobilização de alguns dias não causa atrofia. Mito. Somente uma semana de imobilização é suficiente para provocar significativas alterações musculares, especialmente em idosos. Caquexia é irreversível em todos os casos. Verdade. A caquexia é difícil de tratar, porém intervenções precoces, nutrição, atividade física adaptada e manejo da doença de base podem melhorar sintomas e qualidade de vida. E agora, que tal avaliar os conhecimentos com um pequeno quiz? Qual é o tipo de tecido muscular é o voluntário responsável pelos movimentos do corpo? Letra A, liso. Letra B, cardíaco. Letra C, esquelético. E letra D, nervoso. O que caracteriza a sarcopenia? Letra A, perda de massa óssea. Letra B, perda progressiva de massa e força muscular. Letra C, ganho de peso em idosos. E letra D, lesão muscular por esforço. Qual é o principal risco da sarcopenia em idosos? Letra A, cansaço mental. Letra B, quedas e fraturas. Letra C, hipertensão. E letra D, diabetes. Qual é a principal diferença entre atrofia e sarcopenia? Letra A, a atrofia é causada por falta de uso ou doença. Sarcopenia está ligada ao envelhecimento.
Letra B, não existe diferença. Letra C, atrofia é só em idosos. E letra D, sarcopenia é reversível. Atrofia, não. E então, quantas perguntas você acertou? Não vale mentir, hein? Fechamento e chamada para ação. Viu só como nossos músculos contam histórias diferentes? O tecido muscular é fundamental para a nossa força, mobilidade e qualidade de vida. Condições como atrofia, sarcopenia e caquexia parecem iguais, mas não são. Elas representam grandes desafios, especialmente em idosos e pacientes hospitalizados, e exigem atenção multidisciplinar. Reconhecer a diferença entre elas é essencial para que possamos propor intervenções precoces, como exercícios, fisioterapia e suporte nutricional, garantindo não apenas a longevidade, mas também a vida com dignidade e autonomia. Por isso, cuidar da saúde muscular é investir na nossa independência e bem-estar. E agora nós queremos saber: você já parou para pensar em como está cuidando da sua força muscular hoje?